Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Muito obrigado por sua companhia. E você sabe que todas as semanas a gente posta aqui também alguns sermões. Eu, nesse momento, estou fazendo uma série sobre o livro de Zacarias, que é o profeta da renovação. Hoje, de maneira especial, estive estudando com a minha igreja, a Igreja de Santo Amaro, o capítulo 4 de Zacarias, que representa a quinta visão que Zacarias teve. Ela diz respeito a Zorobabel, que era o líder político de Israel naquele tempo. Que tipo de mensagem o Senhor Deus tinha para ele? Uma mensagem extremamente relevante. Uma mensagem que faz com que a gente pare para poder pensar no poder que precisamos ter para fazer as obras. E que às vezes algo que começa tão pequenino, ele pode se tornar grandioso. Tudo isso você vai aprender junto com a gente no capítulo 4 do livro de Zacarias. Eu espero que você seja abençoado através dessa mensagem. Aliás, se for abençoado, não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e, ao mesmo tempo, de compartilhar essa mensagem com o maior número possível de pessoas. Afinal de contas, como você já sabe, aqui no nosso canal, nós não temos seguidores, nós temos parceiros de ministério. Espero que você seja abençoado. Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos a esse espaço virtual, a nossa igreja virtual, onde temos a oportunidade de crescer no conhecimento da palavra de Deus. Eu realmente tenho estado surpreso até com a quantidade de pessoas que têm acompanhado aí os cultos que a gente tem feito aí aos domingos, as programações. A cada semana parece que o número de pessoas vai aumentando um pouquinho mais. Hoje as conexões, a gente começou aí com pouquinha gente, mas estava vendo aqui agora, já estamos aí com 20 e poucas conexões entre o YouTube e Santo Amaro. Levando-se em consideração que a Igreja Jardim Prudência está em culto presencial, então nós estamos só com a comunidade de Santo Amaro. Louvado seja Deus por você que escolheu estar por aqui. Até o Becker, que estava mencionando agora há pouco, que lá em Boituva é sempre feriado. Sempre feriado. Estou me metendo contigo aí, Becker. Mas é um prazer estar junto com vocês. Eu quero só lembrá-lo, nós estamos na série Zacarias, o profeta da renovação. Esse livro é um livro muito relevante para o tempo em que estamos vivendo, no momento em que percebemos tantas situações complexas acontecendo no nosso meio, mexendo com elementos que sempre foram tão estáveis, mesmo no que diz respeito à questão da religiosidade. Tantas são as pessoas que se levantam hoje em dia com mensagens, com filosofias, ideologias, e tanta gente tem sido enganada no meio desse processo todo. Às vezes a gente se pergunta se Deus está olhando para isso tudo, se ele está dirigindo o seu povo. De certa forma, quando nós olhamos para o livro de Zacarias, nós percebemos exatamente isso. O povo acabou se cansando dessa história de sofrer, de ter que enfrentar desafios de todos os lados. A política no tempo deles era um grande desafio. Eles haviam passado pela experiência de ser dominados pelos babilônios. A Babilônia tinha caído, mas eles tinham permanecido agora na mão dos medos e dos persas, apesar da situação ter se tornado um pouco mais tranquila e os medos e os persas terem dado a eles autorização para retornarem para o seu país, para poderem reconstruir o país que estava em ruínas. Ainda assim, a situação estava truncada. Vizinhos, inimigos que lutavam contra eles, que faziam absolutamente tudo para tentar boicotá-los, para que eles não conseguissem alcançar aquilo que era o propósito que Deus havia estabelecido para eles. O pior é que a maior parte dessas pessoas parava para poder pensar assim, olha, foi Deus quem tirou a gente da Babilônia. Antes da gente ir para a Babilônia, Deus fez uma profecia através do profeta Jeremias, dizendo que iam ser 70 anos, o tempo terminou, o Daniel esteve trabalhando junto à corte babilônica, o Ciro acabou assinando um decreto deixando que a gente viesse, mas as coisas não estão bem.
O país está em ruínas, a cidade de Jerusalém, a capital, está no chão, portões queimados, muros no chão, nenhuma casa em pé, o templo foi derribado. E agora eles começam um processo de reconstrução e em pouco tempo, uma reviravolta dentro do processo político do seu tempo, acaba fazendo com que eles recebessem uma contra-ordem de lá de Suzana, a capital da Pérsia, dizendo, olha, podem parar a reconstrução, vocês não têm mais autorização para fazer isso. Agora cada um vai cuidar da sua própria vida. E a gente já falou sobre isso, eu estou só recapitulando com vocês para vocês poderem entender a mensagem de hoje. E eles agora começam a se perguntar o que a gente vai fazer. Na semana passada, nós vimos a postura do sumo sacerdote Josué, que era o responsável direto pelo processo da reconstrução do templo. O sumo sacerdote Josué disse, bom, agora tem uma lei que proíbe a gente, vamos fazer o quê? Ele olha para o grupo de sacerdotes que está com ele, algo em torno de 4.000 sacerdotes, e diz, olha, vão aí para as propriedades de vocês e vão cuidar das fazendas. E agora Jerusalém acaba ficando basicamente sem nenhum tipo de sacerdotes. O sistema de sacrifícios que já estava acontecendo lá, apesar do templo ainda não estar erguido, mas como estava num processo, eles tinham levantado o altar ainda no pátio, os sacrifícios pararam, as pessoas começam a tentar ganhar a sua própria vida, inclusive os sacerdotes, e Deus agora vai mostrar que o sumo sacerdote era culpado em relação a isso. Nós vimos isso na semana passada. Se você prestou atenção em toda a trajetória das primeiras 4 visões que o profeta Zacarias tem, na primeira visão, Deus mostra para ele esse mesmo panorama sob a perspectiva do povo que tinha voltado. Ele vai olhar para eles e vai dizer, olha, Jerusalém vai ser reconstruída, meu templo vai ser reconstruído. Os inimigos estão contra vocês, mas eu estou vendo o que está acontecendo. Fiquem tranquilos. No capítulo 2, você vai encontrar a segunda visão. Na segunda visão, o Senhor Deus vai mostrar ali de forma bem clara para o profeta que Jerusalém seria reconstruída, mas de uma maneira completamente diferente. Seria uma cidade sem muros, uma cidade que teria aí a oportunidade de receber tantas pessoas de tantos lugares que que Deus seria o muro dessa mesma cidade. No capítulo 3, nós vimos que Deus iria restabelecer o sacerdócio. E agora, no capítulo 4, é a mesma história, é o mesmo pano de fundo que está por detrás. Mas agora essa história vai ser entendida sob a perspectiva de outra pessoa, que também tinha responsabilidade nesse processo todo, mas que havia se acovardado diante da situação. Então, eu te convido para poder ler comigo Zacarias capítulo 4. O texto vai dizer assim, então o anjo que falava comigo voltou e me despertou, como se eu tivesse estado dormindo. O que você vê agora? Ele perguntou. Respondi, um candelabro de ouro maciço, com uma vasilha de azeite em cima. Ao redor da vasilha, há 7 lâmpadas. E cada lâmpada tem 7 tubos com pavios. Vejo também 2 oliveiras, uma de cada lado da vasilha. Então perguntei ao anjo, o que é isso, meu senhor? Você não sabe? Perguntou o anjo. Não, meu senhor, respondi. Então ele me disse, assim diz o Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Nada será obstáculo para Zorobabel, nem mesmo uma grande montanha. Diante dele se tornará uma planície. E quando Zorobabel colocar em lugar a última pedra do templo, o povo gritará, é pela graça, é pela graça. Depois recebi outra mensagem do Senhor. Zorobabel lançou os alicerces desse templo, e ele o completará. Então vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou. Não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar, ao ver o prumo na mão de Zorobabel. As 7 lâmpadas representam os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Então perguntei ao anjo, o que são as 2 oliveiras, uma de cada lado do candelabro? E o que são os 2 ramos da oliveira, que derramam azeite dourado por 2 tubos de ouro? Então você não sabe? Ele perguntou. Não, meu senhor, respondi.
Então ele me disse, eles representam os dois ungidos, que ficam na presença do Senhor de toda a terra. Só até aqui. Vamos fazer uma prece? Muito obrigado, Senhor Deus, por tua palavra. Obrigado pela mensagem que o Senhor deu ao seu povo, o povo de Judá, o povo que havia retornado do cativeiro e que estava tentando fazer com que o seu país, sua cidade, sua igreja pudessem voltar a ter a glória dos dias passados. Mas diante de todos os desafios, diante de todos os percalços, não desistiram, mas confiaram no Senhor. Ajuda-nos a entender essa história, Pai, na perspectiva de Zorobabel. Ajuda-nos hoje a tirar algumas lições preciosas desse texto para a nossa vida. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Precisamos aqui entender alguns detalhes a respeito desse texto que acabamos de ler. A primeira coisa que precisamos entender é que a imagem que está sendo aqui apresentada pelo próprio Deus ao profeta Zacarias, e só lembrando, nós tivemos um vislumbre no estudo da semana passada de que quem estava revelando a sua vontade ao seu povo, ali dentro do contexto dessas 8 visões que Zacarias teve numa única noite, foi o próprio anjo do Senhor, que é ninguém menos do que o próprio Cristo Jesus pré-encarnado. É Cristo agora, portanto, que está se colocando diante dele. É claro que em cada uma das visões, ele vai usar uma série de símbolos para representar aquilo que ele está para fazer. Agora, o símbolo que vai aparecer diante de Zorobabel, ou diante de Zacarias, é o símbolo do menorá. O que é o menorá? Aquele castiçal de 7 braços que fazia parte tanto do santuário, lá no deserto, como também do próprio templo. Esse candelabro ou castiçal, também chamado de menorá, com 7 braços, esse castiçal, ele era todo feito de ouro maciço. Haviam alguns reservatórios dentro dele, onde eram colocados azeite, e quando você vai olhar ali para o livro de Levíticos, haviam orientações muito claras a respeito de que tipo de azeite é que poderia ser colocado ali. Não era qualquer azeite, havia um azeite específico, era um azeite que passava por todo um processo de extração das azeitonas. Esse azeite, ele era dourado, não poderia ser o azeite comum, era um azeite especial. Havia todo um processo para que se chegasse a esse azeite extremamente puro. O castiçal, ele possuía também alguns pavios feitos de estopa. Esses pavios, havia também uma medida específica, havia um jeito como esses pavios deveriam ser colocados ali dentro. É claro que esse castiçal, ou esse candelabro, ele nunca poderia apagar. Tanto dentro do contexto do deserto, quando o acampamento ele se levantava de um lugar para o outro, então é claro que ele era apagado. Mas antes que isso acontecesse, o fogo sagrado que havia sido aceso pelo próprio Deus era guardado pelos próprios sacerdotes e conservado até chegarem ao próximo local onde eles iriam acampar. O fogo que deveria ser utilizado dentro do santuário era um fogo também sagrado. E era sagrado por quê? Porque havia sido aceso pelo próprio Deus. Quando o santuário foi inaugurado, o próprio Deus trouxe esse fogo sagrado. Vocês se lembram, por exemplo, que quando os filhos do sacerdote Arão, Nadab e Abiú, eles se apresentam diante de Deus, e a Bíblia vai dizer que eles vão levar fogo estranho diante do Senhor. Que fogo estranho era esse? Bom, eles pegaram um fogo qualquer, que deveria haver lá em algum tipo de fogão, ou fogueira, ou lâmpada, que não tinha sido o fogo que tinha sido aceso pelo próprio Deus, no contexto da inauguração do próprio tabernáculo. Qual foi a consequência disso? Eles foram consumidos diante do Senhor. Então, veja, esse castiçal, ele trazia uma luz que representava o próprio Deus. E, é claro, também a sua palavra. Quando você vai para o Salmo capítulo 119, versículo 105, um dos textos mais conhecidos
na Bíblia a respeito da própria Bíblia. O salmista vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É claro que quando ele está falando aqui de uma lâmpada, ele está se referindo ao menorá, está se referindo ao castiçal, com sete velas, ou com sete queimadores. Eram 7 lâmpadas que havia ali. Havia uma conta que era feita pelos próprios sacerdotes, e quando você vai para o livro de Levítico, você vai perceber exatamente isso. Havia um tempo específico no qual os sacerdotes entrariam dentro do próprio santuário para poder fazer 2 coisas. Primeiro, eles iam fazer a limpeza dos bicos. Dentro do bico de cada um daqueles braços da menorá, ou do castiçal, aonde ia o pavio, é claro que o pavio, o que provê luz, não é o próprio pavio, mas é o azeite que ele conduz até o local aonde ele acontece a queima. Se você não tiver o combustível, o pavio, em questão de segundos, ele se queima. E, aliás, não produz nem luz, ele produz fumaça. O que faz com que haja luz é o azeite, mas o que conduz o azeite até o local da queima, que é na parte superior do pavio, é exatamente esse pavio. Então, de tempos em tempos, uma vez por dia especificamente, o sacerdote entrava dentro do santuário, no lugar santo, aonde estava o menorá, e então havia todo um processo, onde eles removiam todo o carvão, aquele carvão que havia se amontoado nos bicos da menorá, para que a chama viesse perfeita. Havia todo um processo de limpeza, e ao mesmo tempo o azeite era reposto dentro de alguns reservatórios que haviam dentro da própria menorá, para que a luz continuasse acesa. É claro que quando eles iam lidar com esses queimadores, eles não podiam, por exemplo, ser todos apagados e aí todos limpos para que depois pudessem ser acesos de novo. Não, era feito um por um. Por quê? Porque a luz nunca poderia se apagar de dentro do santuário. Então, enquanto um bico, uma das lâmpadas era limpa, as outras 6 estavam queimando. Então, depois aquela era acesa e ia se passando para outra. Apenas uma acabava sendo apagada. Por quê? Porque a ideia era de que a palavra de Deus, o que representava ali a própria menorá dentro do santuário, ela nunca deixaria de brilhar. Então, isso aqui tem que ficar muito claro para vocês. Havia todo um simbolismo dentro dessa ideia da menorá. O que era ali a menorá ou o castiçal? O castiçal, ele representava a igreja de Deus, o povo de Deus. Quando você vai ver todo o processo de simbolismo que havia nisso, o castiçal representava o povo de Deus. É tanto que quando você vai depois para o livro do Apocalipse, lá no capítulo 1, Jesus é apresentado como aquele que anda no meio do castiçal e das suas lâmpadas. Ele vê exatamente 7 lâmpadas, é a ideia do castiçal ou da menorá. E ele vai dizer que essas lâmpadas, elas representam as 7 igrejas. Portanto, o castiçal, ele é um símbolo da igreja. É a luz que provém do castiçal, ela representa a palavra de Deus. Eu já mencionei aqui, portanto, o próprio texto que nos garante exatamente isso, o texto do Salmo capítulo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E o combustível que faz com que da igreja surja ali, portanto, o processo de iluminação da palavra de Deus para que a palavra brilhe, é o próprio azeite, é o combustível. O combustível é apresentado como sendo o Espírito Santo do Senhor. Tá, mas e o pavio, pastor? Então, o pavio é um elemento muito interessante que aparece aí dentro. E é claro que a gente vai chegar aqui a uma conclusão. Quer ver? Tenta juntar os pontos aqui junto comigo. O castiçal é o quê? É a igreja. Ora, se o castiçal é a igreja, ou o povo de Deus, o combustível, que é o azeite, é o Espírito Santo. A luz é a palavra de Deus que provém da igreja. Os pavios que estão ali dentro só podem ser quem? Os membros da igreja, nós. Isso aqui é muito interessante, sabe por quê? Porque se nós fôssemos o castiçal, nós iríamos dizer assim, olha, nós somos de ouro, somos valiosos. Não, o nosso valor é imensurável. Não, mas o castiçal é a igreja. A igreja é o povo de Deus reunido.
Então, quando estamos juntos, unidos uns aos outros, opa, aí nós somos o ouro puro de Deus, valorosos. Tá, mas para que a luz aconteça, o brilho ele vem por causa do Espírito Santo. Para que a palavra de Deus ela tenha o poder de iluminar a escuridão que está à sua volta, é o Espírito Santo que brilha. Mas e o pobre do pavio no meio desse negócio? Serve para quê? Bom, o pavio sem o combustível só serve para fazer fumaça. Só serve para poder encarvoar o próprio menorá. Você já viu? Eu não sei se algum de vocês já teve a oportunidade de viver ou de passar por uma experiência de ter que lidar com lamparinas. Eu já mencionei isso aqui há algum tempo atrás. Na época da minha infância, eu morei em Goiás. E a gente não tinha energia elétrica lá na fazenda onde a gente morava. Ali por volta das 4h30, 5 da tarde, o meu trabalho era pegar todas as lamparinas, verificar os pavios, trocar aqueles que estavam muito curtos, colocar o combustível dentro das lamparinas, porque ali por volta das 6, 6h30, quando estava escurecendo, aquilo virava um breu. A cidade mais próxima que a gente tinha perto da gente estava a 30 e poucos quilômetros, não tinha iluminação perto de casa. Sem a lamparina a gente não enxergava nada. Agora, quando o combustível acabava, era uma coisa terrível, sabe por quê? Porque gerava uma quantidade de fumaça, encarvoava tudo em volta. Depois não tinha o que fazer. O que tinha que fazer, se por acaso o combustível acabasse e o pavio começasse a fumegar, aí tinha que... essa era a parte que eu detestava. Tinha que pegar a lamparina, as que a gente tinha em casa eram todas feitas de metal, aí tinha que pegar lá depois um bombril e arear aquele negócio todo. Por quê? Porque empreteava tudo, carvoava tudo. Então, o pavio, se ele não estiver embebido no azeite, ele só serve para duas coisas. Ele serve para poder fazer carvão e para poder fazer fumaça. Em outras palavras, só traz problema. Mas o mais interessante é que dentro dessa imagem, para que a igreja de Deus produza a luz, e o Espírito de Deus é o combustível que faz com que essa luz chegue, o pavio é muito importante. Por que Deus resolveu usar pavios? E o interessante é que lá em Levíticos é mencionado. O pavio deve ser feito de estopa. Você já viu uma coisa mais sem valor do que estopa? Tem hora que eu olho assim e falo assim, poxa, o senhor podia ter pegado umas coisas assim mais valiosas assim para poder representar a gente, né? Olha, tem tanta coisa boa que podia representar a gente. Quando ele vai escolher um animal para poder representar a gente, ele escolhe a ovelha. Você já viu um bicho mais boca aberta do que a ovelha? Não sei quantos de vocês já tiveram que lidar com a ovelha. A ovelha tem um senso de orientação que é ridículo. Se ela está junto com um rebanho aqui e tem um morro aqui no meio, ela atravessa o morro, pronto, está perdida, não sabe mais voltar. Aí ele podia falar assim, ó, vocês são como as águias. Não, vocês são ovelha. Vocês são como leões. Não, é ovelha. Tanto bicho bom para poder representar a gente, ele vai lá e bota a ovelha. Que para sobreviver depende do pastor. Mas é essa a ideia. O pavio em si mesmo, ele não tem valor. Mas quando ele está embebido no azeite, a luz ilumina todo o ambiente. Isso tem que fazer a gente pensar, porque quando a luz da palavra de Deus chega em qualquer lugar, isso não é por causa da gente. É por causa do Espírito de Deus agindo através da igreja. Então o brilho é do Espírito Santo, mas quem vai aparecer é Deus e a igreja. Eu não sei se isso está fazendo sentido para vocês. A imagem que está sendo aqui mostrada, veja, Zacarias, você imagina aqui essa cena, Zacarias está doido para poder ver o templo logo reconstruído. Ele quer ver o templo funcionando, faz 15 anos que as obras pararam. Há 2 meses antes, o profeta Ageu já havia tido uma visão, e ele agora vai dizer, olha, o Senhor Deus está mandando um recado. Agora é a época de recomeçar o processo de construção. Esse é o momento. Agora, 2 meses depois, numa só noite, ele tem as 8 visões. E você vai tentando entender a compreensão que ele está chegando agora. Ele termina de ter uma visão onde Deus vai dizer assim,
o sumo sacerdote Josué perdeu completamente a moral junto do povo e junto dos próprios sacerdotes. Mas o Senhor Deus vai trocar as suas roupas sujas e vai colocar roupas limpas. A autoridade espiritual dele, que está representada pelo turbante que vai na sua cabeça, e que também está suja, vai ser trocado, vai ser colocado num turbante novo. Ele vai ter autoridade para poder chamar de volta o seu grupo de sacerdotes para que a obra recomece. Mas qual é o problema que está aqui por detrás? O problema agora não é com o sacerdócio. O problema agora é com Zorobabel. Quem era Zorobabel? Você vai se lembrar que quando o rei Ciro, ou quando Ciro o Grande, ele conquista a Babilônia, eu já mencionei esse dado histórico, mas só para que isso tudo faça sentido para você. O profeta Daniel, o Flávio José, historiador judeu, vai mencionar que o profeta Daniel, ele consegue se aproximar dele, porque Daniel é um dos sábios do reino da Babilônia, e ele vai dizer algo parecido com isso. Ciro, faz 200 anos que o nosso povo está esperando por você. E Ciro fica profundamente impressionado com aquilo. Como assim? E Daniel agora vai abrir o livro do profeta Isaías e vai ler a profecia que havia sido feita 200 anos antes, dizendo: eu estou levantando o meu servo Ciro, que vai levar o meu povo de volta para a casa da Babilônia. Ciro fica tão impressionado com isso que dá autorização para que os refugiados que estão na Babilônia retornem para Judá para reconstruir a cidade. Aliás, para reconstruir o templo. Eles não têm autorização para reconstruir a cidade. Por quê? Porque a construção da cidade representa poder para eles. E nesse momento, Ciro ainda está para poder ver como é que os judeus vão se comportar lá. Agora, veja bem o que vai acontecer aqui logo na sequência. Ciro, pouco tempo depois, vai sair de cena, mas ele dá ordens. Eu quero um indivíduo que seja o líder religioso, e o sumo sacerdote Josué é escolhido para poder levar o grupo de sacerdotes de volta para Jerusalém, e é escolhido alguém como governador do povo que fosse da família de Davi, que é o próprio Zorobabel. Esse nome vai aparecer muitas vezes na genealogia de Jesus. Esse camarada, ele é um dos ancestrais do próprio Cristo. Essa informação é importante. Ele representa aqui o poder civil. É o indivíduo que responde junto do Império Medo-Persa pelos cerca de 40 mil refugiados que retornaram para Judá para reconstruir o templo e, ao mesmo tempo, as cidades que estão em volta de Jerusalém. Não podem reconstruir Jerusalém, mas podem reconstruir o templo. Depois você já conhece a história. Cambises, filho de Ciro, vai assumir o lugar quando Ciro é morto em batalha no Egito. Cambises é que vai receber a carta dos vizinhos dos judeus, que ficam irados com a questão da construção, da reconstrução do templo, e ele vai dar ordem para que todo o processo termine. Cerca de 15 anos depois, o rei Dario, que ele não é persa, mas ele é medo, ele faz todo um processo amparado pelos maiores generais da Média, e Cambises, filho de Ciro, é assassinado, e Dario vai assumir o poder. E agora Daniel vai influenciá-lo, para que ele possa agora dar autorização para que o templo possa ser reconstruído, voltar a ser reconstruído. E é exatamente no segundo ano de Dario, você repara que nos 2 primeiros anos de Dario, lá na região de Suzã, Daniel já se aproxima dele. Daniel é um personagem muito importante em todo o processo de retorno do cativeiro da Babilônia. E quando você vai ler o livro de Daniel, você vai reparar que Dario provavelmente aceitou o Deus de Israel também. Por que isso vai ser importante? Porque o filho de Dario vai ser ninguém menos do que o Xerxes I, que é aquele que a Bíblia vai chamar de Assuero, que vai se casar com quem? Com Esther. E o filho do Xerxes I será o Artaxerxes, que será o mesmo que o Neemias será seu copeiro,
e que vai dar autorização para que Jerusalém seja reconstruída. Então você percebe todo o encadeamento que está acontecendo lá na região de Suzã. Mas enquanto esse processo está acontecendo, principalmente entre o Cambises e o Dario I, o que é que o Josafá vai fazer o que é que o Zorobabel vai fazer nesse processo? O Zorobabel vai fazer a mesma coisa que o sumo sacerdote Josué tinha feito. Ele vai cruzar os dois braços e dizer, não tem nada a se fazer. Ele poderia, tendo o poder civil na mão, ele poderia ter brigado mais. Ele poderia ter tentado argumentar com o rei, com o próprio rei de lá da coligação dos Médios e dos Persas, mas ele não faz nada. Ele simplesmente se acomoda. Ele tem medo. Ele sabe que o Cambises é um camarada que é um tirano, bem diferente do seu pai. E com medo que ele perdesse a própria posição política que tinha, com medo que no meio desse jogo de poder que estava acontecendo lá em Suzã, que isso pudesse reverberar na própria condição dele enquanto governador, ele diz, eu vou esperar para ver no que vai dar isso. Já viu gente assim? E gente que quando a situação está complicada diz, bom, eu agora vou ficar aqui de boa, observando, depois que o negócio todo se resolver, aí eu entro em cena. Esse era o Zorobabel. Zorobabel é o cara que está olhando de longe e que pode fazer alguma coisa. Ele tem autoridade para pelo menos brigar. Mas a história vai dizer que ele simplesmente se acovarda diante da situação. Qual é o problema que ele está enfrentando agora, o Zorobabel? Você tem que entender o que está acontecendo aqui no panorama histórico. 2 meses antes desse ponto, o profeta Ageu se levanta e diz assim, sabe por quê que vocês estão plantando e não estão conseguindo colher? Por que os rebanhos de vocês não conseguem crescer? Por que já faz 15 anos que vocês estão vivendo uma seca? Por que a bênção de Deus não está vindo sobre vocês? Porque vocês se acovardaram na hora em que vocês deveriam se levantar. Essa mensagem era para quem? Principalmente, o primeiro da fila, Zorobabel. Diante dessa situação, Zorobabel perdeu completamente a sua autoridade diante do povo. Entende o que está acontecendo? Com a profecia feita por Ageu, o Zorobabel, que já estava numa posição delicada, ele fica pior, porque o povo olha e fala, também com um líder igual a esse, onde nós vamos chegar? E você sabe que é assim, né? Isso é do ser humano. Na hora que a situação está ruim, a gente tem uma dificuldade de achar o culpado, não tem? Todo mundo leva um pedaço de culpa. Ah, nós estamos nessa situação porque, gente, vocês já devem ter dado uma olhadinha para as redes sociais, né? A gente está vivendo um momento complexo. E com isso, uma fala que eu vou dizer, eu não estou dizendo que concordo ou discordo com nada. Mas se você for dar uma olhada para as redes sociais, o povo vai dizer assim, olha, nós estamos com uma situação deplorável no nosso país. Pessoas estão morrendo de Covid. Então, a culpa é do presidente da República. Daí outros vão responder a esses que falam isso e dizem, não, a culpa é do anterior presidente da República que roubou o país e depenou tudo. Daí outros vão falar assim, não, a culpa, na verdade, é do próprio Senado, que não faz nada. Aí outros vão dizer assim, não, a culpa é dessa quantidade de deputados federais que a gente tem. E outros vão falar, e os vereadores, prefeitos e governadores. Gente, se você olhar nas redes sociais, não vai faltar opção de quem é culpado nesse processo todo. E eu quero deixar bem claro, eu não estou eximindo ninguém das suas culpas. Não é para isso que eu estou aqui. Eu estou querendo só mostrar para você que hoje, na situação atual que a gente está vivendo, o nosso país está encontrando culpados e procurando culpados. E na busca de culpados, não estamos conseguindo resolver nossos problemas. O que estava acontecendo lá em Judá era exatamente isso. O povo estava longe de Deus, o povo tinha se afastado do Senhor, mas agora, quando vem uma profecia da parte de Deus através de Ageu, o povo vai falar, é isso mesmo. A culpa é do Zorobabel. Agora o Zorobabel, ele está pensando o quê?
Agora que eu não faço nada mesmo. Agora acabou. Se eu já não tinha moral antes, agora eu já não tinha moral com o pessoal de Suzã. Agora não tem nem com o meu povo. Porque o restinho de moral que eu tinha, o profeta Ageu me tirou. Agora o Senhor Deus vai enviar um recado para ele. Esse pano de fundo que está sendo apresentado, a menorá, o castiçal, ele tem... esse castiçal é diferente que o Zacarias vai ver. Lembra que eu te mencionei que no castiçal ou na menorá havia um recipiente nos seus braços onde o azeite ficava reservado. E de tempos em tempos tinha que ser colocado mais azeite. Esse castiçal ou essa menorá era completamente diferente. Por quê? Porque haviam 2 oliveiras, uma de cada lado do castiçal. E havia entre as 2 oliveiras um recipiente imenso. E o mais interessante é que o azeite ele fluía diretamente das 2 oliveiras, o azeite fluía por um cano de ouro que vinha das oliveiras até aquele recipiente. E do recipiente haviam 7 canos de ouro que alimentavam constantemente a menorá. O que significa que a menorá ela não apagaria nem de dia, nem de noite, não haveria necessidade de apagar nenhuma das lâmpadas para poder repor o azeite. Por quê? Porque o azeite estava vindo direto das 2 oliveiras para um reservatório, através de 2 canos, também de ouro, e através desse reservatório já vinha direto para a menorá. E o Zacarias está olhando para isso tudo, e o Senhor pergunta para ele, ô Zacarias, você entendeu o que você viu aí? E ele vai dizer, Senhor, não entendi, foi nada. Então Deus vai dizer para ele, manda um recado para o meu servo Zorobabel. Nem por força, nem por violência ele vai conseguir o que ele precisa fazer com o povo. Mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos, é através do meu espírito que ele vai fazer com que a luz do meu povo volte a brilhar. Porque se tem uma coisa que não vai faltar na luz do meu povo, na menorá do meu povo, porque a menorá é a igreja, o castiçal é a igreja, que naquele tempo era a nação de Israel. O que não vai faltar para eles é azeite. Porque o azeite está fluindo direto das 2 oliveiras. Está vindo para um recipiente. E está sendo canalizado direto para a menorá. Não vai ser preciso apagar nada dela. A luz não vai diminuir nada. Porque tem azeite de sobra. Então fala para o Zorobabel que o segredo para ele é o seguinte, pelo meu espírito. Provavelmente o Zorobabel, ele estava pensando assim, bom, para eu conseguir agora trazer esse povo de volta para cá, para fazer o que tem que ser feito, eu vou ter que usar força. Vou ter que usar a máquina pública. Alguns comentaristas chegam a dizer que provavelmente ele deve ter pensado em pedir ajuda de Suzã para que eles enviassem um pouco mais de soldados para ele, para tentar agora passar pelas colônias de judeus que estavam estabelecidos nas suas fazendas, para tentar arrastar eles de volta para Jerusalém para poder reconstruir o templo. E agora Deus vai dizer, não precisa de nada disso. Não é por força, não é por violência, não é pela máquina pública, não é através dos recursos humanos que isso vai acontecer, não. Mas é pelo meu espírito. E olha que espírito aqui não falta. Tem abundância. É essa promessa que Deus está fazendo. E mais, ele vai dizer o seguinte, e aqui é interessante o que vai acontecer. Porque, na sequência, o anjo do Senhor vai dizer assim para o Zacarias, e aproveita e fala para o Zorobabel o seguinte, Deus valoriza os começos humildes. Pode parecer que o que ele vai fazer agora é muito pequeno, quando ele tiver que, de novo, colocar os alicerces. 15 anos que a obra tinha começado. Provavelmente o que tinham feito já tinha caído, tinha sido invadido pelo próprio mato. Iam ter que recomeçar de novo. Mas Deus vai dizer o seguinte, eu
amo ver o Zorobabel com um prumo na mão. Eu acho isso fantástico. É Deus dizendo agora, eu fico feliz da vida vendo Zorobabel com um prumo na mão para poder levantar as paredes. Sabe, eu paro para poder pensar nisso. E a gente tem que trazer isso aqui para nós, porque a menorá de Deus somos nós hoje. E às vezes a gente olha para aquilo que Deus nos chama para poder fazer numa época dessa, uma época tão complicada, uma época em que tem tanta dificuldade, em que as pessoas estão vivendo uma situação em que já não creem em mais nada. Alguns até dizem assim, eu creio em Deus, mas não creio na instituição. Eu estava conversando com um irmão da igreja hoje de manhã, que me disse assim, pastor, eu tô tentando estudar a Bíblia com um amigo meu, mas que não acredita na instituição, faz parte dos desigrejados. Hoje, no Brasil, nós temos mais crente desigrejado do que crente que professa uma religião, do que está numa igreja. É uma época complicada, uma época difícil, e que as pessoas dizem assim, vai ser tão difícil, tão complicado, não vai dar certo. Deixa eu falar uma coisa para você. Ouça bem o que eu vou te dizer. Alguns dias atrás, uma pessoa me pediu para poder fazer uma visita para um indivíduo que é amigo da igreja, já há muitos anos, há pelo menos uns 25, 30 anos, conhece a igreja adventista, já estudou profundamente a Bíblia, mas apesar, guarda o sábado, não come carne de porco, as nossas crenças, ele acredita, mas nunca botou o pé na igreja. Porque ele diz, igreja é só um rótulo que querem colocar na gente. Em mim, ninguém coloca rótulo. Esse meu querido irmão falou assim, pastor, eu já estudei, fiz tudo que eu podia, agora não posso fazer mais nada. Mas assim, eu queria pedir um negócio pro senhor, dá uma chegadinha lá. Eu disse, tá bom, me deixa orar primeiro pelo assunto, eu vou. E eu orei até que senti no coração que era hora de poder ir. Fiz contato e disse, estou pronto para ir, vamos lá. Cheguei para poder fazer a visita. Quando cheguei, o indivíduo estava me esperando com um beiço desse tamanho, olhou para mim e disse, eu não sei o que um pastor quer aqui na minha casa, porque eu creio em Deus, mas instituição é só um rótulo que querem colocar na gente. Em mim, não. Olha, e eu creio, daí começou a falar, pegou o Nisto Cremos, o cara acreditava em tudo, menos na igreja. E eu deixei que ele falasse. Falou. Quando ele terminou, eu disse para ele, e como é que está a tua vida? Você está bem? Eu vim aqui para poder orar com você. Você está feliz? Sim, mas o que felicidade tem a ver com a nossa conversa? Eu digo, não, eu vim aqui para orar pela sua felicidade. Você se sente feliz? Está realizado com o que você está vivendo? Tua vida está boa? Teu trabalho, tua família? O cara despencou num choro e disse, minha vida está uma tragédia. Meu trabalho, perdi o trabalho agora durante a pandemia. As contas têm se acumulado, têm sido muito difíceis. Meu casamento já estava ruim antes da pandemia. Daí eu vim para trabalhar em home office, depois fiquei desempregado, e aí acabou mesmo, minha mulher foi embora, estou vivendo sozinho. Meus filhos estão junto com a minha esposa, já não vejo há mais de um mês. Uma situação difícil. E ele começou a me contar enquanto chorava. E eu disse para ele, sabe por que eu vim aqui hoje? Eu não vim por causa de um rótulo. Você achou que eu vim aqui por causa de um rótulo. Eu vim aqui hoje por uma razão, você é meu irmão. E Deus, o nosso Pai, teu Pai, meu, diz que quando a gente é irmão, um irmão tem que cuidar do outro. E eu senti no coração que eu devia vir aqui. Agora eu entendo por quê. Você está sofrendo. Eu quero que você saiba que você pode contar comigo. Estou aqui para o que der e vier. Vou ficar do teu lado. Assim, eu acabei de dizer que não acredito na igreja. Você não, fica tranquilo, mas a igreja
acredito em você. Não, eu estou dizendo que eu não acredito no rótulo. Assim, não. Eu não estou preocupado com rótulo. Eu estou preocupado com o meu irmão. E a gente começou a conversar. Esse cara falou para mim assim, pastor, quando eu estava saindo, orei junto com ele, dei ele alguns conselhos. Ele falou assim, estou pensando seriamente em fazer uma visita para a nossa igreja. Eu digo, nossa igreja, o desigrejado falando em nossa igreja. O que acabou mudando? Amigos, quando eu tomei a decisão de poder ir até lá, é essa imagem que está mencionada ali. É o Zorobabel com um prumo na mão. É o Zorobabel. Tem um templo para ser reconstruído. Mas a imagem que está sendo transmitida é o Zorobabel com um prumo na mão. É ele. Não é uma multidão que está lá trabalhando. Não. É ele que vai com um prumo. E Deus vai dizendo assim, olha, os começos humildes são vistos por Deus, e ele fica feliz quando vê o seu servo Zorobabel com o prumo na mão, sabe? Eu fico me perguntando se a gente tivesse mais coragem de pegar o prumo na mão para poder fazer as obras que o Senhor Deus quer que a gente faça. Trabalhar para o Senhor nessa época, mesmo que tudo à nossa volta diga que não vai dar certo. Mesmo que você olhe e diga assim, não vai funcionar, não tem jeito. Humanamente falando, não dá. Eu quero dizer para você que a imagem que está sendo transmitida aqui para o profeta Zacarias é Deus que está falando. Eu fico feliz quando eu vejo Zorobabel com o prumo na mão. Diz para o Zorobabel, não é por força e por violência, é pelo meu espírito. E manda ele para o canteiro de obras. Diz para ele que ele é o líder. Então vai, mas vai cheio do espírito, com o prumo na mão. E eu garanto, ele vai colocar a primeira pedra, mas é ele que vai colocar a última pedra. E quando a última pedra for colocada, então todas as pessoas vão gritar de alegria. É pela graça, é pela graça. Sabe o que é mais interessante nisso aqui? É que Deus está dizendo agora para o Zorobabel, está dizendo, olha, você pode não ter feito nada lá atrás, você pode ter se acovardado quando era hora de você se levantar, mas agora, se você estiver disposto a ir no poder e força do Espírito Santo, pega o teu prumo e vai para cima, vai para a construção, coloca a primeira pedra e não te preocupa, porque eu te dou a minha palavra, se você for cheio do Espírito, com o teu prumo na mão, para colocar a primeira pedra, a última você vai colocar. E quando você colocar, a imagem que ele está mostrando aqui é uma imagem que contrasta da primeira. Na primeira, Deus está dizendo, ó, Deus valoriza e fica feliz quando o seu filho vai lá com um prumo na mão. É o Zorobabel sozinho indo para o canteiro de obras. Mas quando ele for colocar a última pedra, olha o contraste aqui. Haverá uma multidão gritando, é pela graça, é pela graça. O que a multidão vai estar dizendo? Essa obra só foi concluída, não foi por causa do Zorobabel, mas foi pela graça de Deus. Sabe, Deus ele quer operar coisas na nossa vida, meus queridos. Por favor, pelo amor de Deus, escuta o que eu vou te falar. Deus quer fazer algumas coisas na nossa vida que são tremendas. Ele quer operar milagres verdadeiros em nós e através de nós, que se ele contasse todos os detalhes para você, você ia falar, Deus, não vai acontecer não. Isso não, é muito Deus. Não, isso não vai dar certo não. Isso é grande demais. Eu tenho descoberto que às vezes Deus não conta os detalhes para a gente por causa disso. Se ele mostrar o tamanho da obra que ele quer fazer através de nós, a gente vai se acovardar e dizer, não, vou não, você é doido, de jeito nenhum. Então sabe o que ele faz? Ele fala para o Zorobabel, Zorobabel não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito. Mas faz uma coisa, pega o prumo e vai para o canteiro de obras. Olha, os sacerdotes ainda estão nas suas fazendas. O povo ainda está nas suas fazendas. Então faz assim, vai sozinho para o canteiro de obras, com o teu prumo na mão. Vai. Eu prometo a você que você vai colocar a primeira pedra, mas você vai colocar a última.
eu te dou a minha palavra. E na hora que a última pedra for colocada, todo mundo vai dizer, é pela graça. A obra foi feita por Deus. Sabe o que é mais interessante? É que naquele mesmo ano, o templo ficou pronto. E sabe o que a história conta pra gente sobre como o templo foi construído? Sabe como é que foi? O Zacarias chegou e deu a mensagem para o sumo sacerdote Josué, que a gente viu na semana passada. E chegou e deu a mensagem para o Zorobabel. O Zorobabel falou para o Josué, Josué, teus sacerdotes estão nas fazendas, não estão? Você vai ter que ir atrás deles. Passa nas fazendas teus sacerdotes, agora você tem a autoridade do céu. Traz teus sacerdotes e passa em tudo quanto é fazenda e traz o povo para cá. Enquanto isso, eu vou para o canteiro de obras com o meu prumo na mão. Você imagina um negócio desse? O governador do país, sozinho, para aquele monte de escombros, com um prumo na mão. Eu imagino o Zorobabel pensando nesse troço. Vou colocar a primeira pedra. Quantas pedras ele pôs sozinho, eu não sei. Eu sei que em pouco tempo o sumo sacerdote Josué, com seus 4.239 sacerdotes, e uma multidão de gente chegou. E subiram as montanhas, cortando madeira, cada família trazendo um tronco em cima dos ombros, e o povo indo buscar pedra. Não tinha pedra lavrada para poder botar no templo. Sabe o que eles começaram a fazer? Foram para os escombros da cidade, foram pegar das pedras que tinham sido arrancadas das casas, e que estavam lá embaixo daquele matagal todo, e junta a pedra de um lado, e junta a pedra do outro. O povo não tinha dinheiro, meu povo, não tinha dinheiro para poder fazer o templo acontecer. E eles vão lá para aquele monte de escombros, e vão lá e juntam um pedaço de madeira daqui, outros vão cortar madeira lá no meio do mato, outros vêm com pedra de um lado e vão vindo, e o Zorobabel está lá com o prumo dele na mão, no meio do canteiro de obras. Gente, em menos de um ano, o templo ficou construído, ficou pronto. E teve um monte de gente que olhou para ele e chorou no dia em que o templo foi inaugurado. Os mais velhos, sabe quem? Os que não participaram da construção. Começaram a chorar, dizendo, o templo do Salomão era tão lindo. Agora essa porcaria de templo que vocês fizeram aí, com material reciclado, com pedra que vocês tiraram daí do que sobrou da destruição da Jerusalém. Que templo podre que é esse? A palavra do Senhor vem sobre o profeta Ageu, que se levanta. Porque antes de falar sobre o que o Ageu falou, você precisa lembrar de uma coisa. Você sabe quem que reclama quando um homem ou uma mulher cheia do Espírito de Deus pega o prumo na mão e vai para começar a obra de Deus, botando uma pedrinha atrás da outra? Sabe quem reclama? Quem não faz nada. Quem fica lá atrás só olhando vai falar, não vai funcionar. E quando estiver pronto vai dizer, ficou ruim. Quem critica muito, geralmente, é quem não faz. Não sabe o quanto custou para o Zorobabel ter que buscar pedra no meio dos escombros. Não sabe quanto é que custou para as famílias deixarem as suas fazendas e subirem para o meio do mato para poder cortar a árvore. Não sabe o que custou para aqueles que chegaram no meio daquele amontoado de pedras e de madeira queimada que estava em Jerusalém, para poder tentar encontrar alguma coisa para poder usar para construir o templo. Tem um grupo que está chorando, decepcionado. E tem outro grupo que está gritando, é pela graça, é pela graça. Enquanto está acontecendo, o profeta Ageu se levanta e diz assim, assim diz o Senhor Deus, a glória desse templo vai ser muito maior do que a glória do templo de Salomão. Nesse templo, vai pisar o Messias. Vai ser nesse, não naquele do Salomão. O do Salomão tinha ouro, o do Salomão tinha prata, até os pregos eram de ouro, as pedras que foram usadas para levantar as paredes foram coladas com ouro.
Esse foi feito com material reciclado. Mas é nesse que o Messias vai pisar. Quer que eu fale uma coisa para você? Sabe aonde o Messias vem? Aonde ele encontra os seus servos, que apesar das dificuldades, pegam o seu pruminho e falam, vou lá botar uma pedrinha. É só uma pedra. Mas um dia, pelo poder e graça de Deus, eu vou colocar a última pedra e vou terminar essa obra. Não importa quanto tempo vai durar. Quem faz isso, está fazendo isso, sabe como? Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, eu estou terminando aqui, tá legal? Agora, ó, se você não ouviu nada do que eu falei, pelo amor de Deus, abra esses 2 ouvidos que você tem. Deus te deu 2. Então agora, ó, para de conversar aí com o teu povo em volta. Se você está com a câmera fechada, abre aí agora. Isso, olha para mim. Passa agora. Agora, nós 2 aqui. Estou terminando aqui agora. Vou ter um recado para poder te dar. Para você, que sabe que a gente está num tempo muito, mas muito solene da história desse mundo. Uma época que é a época mais desafiadora de todos os tempos. Não houve e nem haverá um tempo tão desafiador quanto esse. É nesse tempo que o Senhor Deus olha para você e para mim e diz assim, minha igreja vai brilhar como o menorá, como o castiçal. Tem azeite de sobra para vir para ele. Tem azeite. A última aplicação, sabe qual é que é? A última mensagem que vai chegar é o Zacarias falando para o Senhor, Senhor, vai embora ainda não, só me explica um negócio. O que são aquelas 2 oliveiras e os 2 caninhos de ouro que trazia azeite o tempo inteiro para ali, para aquela vasilha? Aí o Senhor fala, você ainda não sabe? São minhas 2 testemunhas que estão junto comigo o tempo inteiro. São elas, Zorobabel e o sumo sacerdote Josué. Aí eu olho e falo, você tá mal de oliveira, hein, Senhor? Brincadeira! 2 pica-fumo! 2 picareta! Que se acovardaram! Mas que receberam a mensagem do Senhor e fizeram o quê? Se eu tenho que usar alguém, pai? Sou ninguém não, mas me usa. E agora Deus vai dizer assim, o meu azeite vai fluir através deles, para que a minha igreja brilhe. Irmãos, Santo Amaro vai brilhar em nome de Jesus. Não escutou o que eu falei? Eu vou repetir. Santo Amaro vai brilhar em nome de Jesus. Agora a pergunta que eu tenho que fazer é, quem serão as 2 oliveiras? Quem serão as 2 oliveiras que estarão em pé diante do Senhor, recebendo dele o azeite dourado e trazendo para a igreja, para que a igreja possa brilhar? Antes que você comece a dar nomes, eu queria que você pensasse em você. Queria que você pensasse na sua família. Queria que você pensasse no que Deus espera de você e de mim nessa época. Eu quero dizer para Deus, Senhor, eu quero ser uma oliveira dessa. Se o Senhor quiser escolher outra, escolhe. Eu quero ser uma. Uma, você, eu, em nome de Jesus. Eu quero ser essa oliveira. O Senhor quer canalizar teu espírito para a igreja de Santo Amaro? Me usa. Eu quero. E talvez eu estou falando para alguém que não é membro da igreja de Santo Amaro, mas que está precisando de azeite lá na tua casa. O Espírito de Deus tem que chegar lá porque tua casa virou um pedaço do inferno. O Satanás está lá todo dia, incomodando vocês. Talvez eu estou falando para alguém que está trabalhando num lugar que parece que o teu patrão se chama Lúcifer. Parece que, talvez estou falando para alguém que a sua vida virou uma desgraça, mesmo um negócio ruim demais da conta. Talvez Deus está dizendo, te coloquei aí como uma oliveira para ser o instrumento através do qual Deus vai trazer o azeite dele para dentro dessa situação, para poder mudar as circunstâncias todas. E aí, meu irmão, com o Espírito de Deus, não vai ser nem por força e nem por violência. Pega o teu prumo na mão aí. Pega o teu prumo. E vamos lá, vamos botar a pedra. Seja uma pedrinha pequena. Mas a obra de edificação que Deus vai fazer no nosso meio, ela vai acontecer em nome de Jesus.
eu queria orar, dizendo a Deus, Senhor, eu sei que o Senhor vai fazer uma obra grande. Talvez hoje você precise que Deus edifique teu lar. Talvez você precise que Ele edifique a tua vida espiritual. Talvez que Ele edifique o teu coração que está quebrado. Não sei o que você vai querer que ele edifique. Mas olha para Ele e diz, Senhor, me dá do teu espírito, que eu vou pegar meu prumo, e vou colocar as pedras. Nem que seja sozinho. Mas no final, não se esqueça, todo mundo vai dizer, é pela graça. Você quer orar comigo e dizer para Deus, Senhor, eu quero viver isso? Então ora comigo. Pai do céu, muito obrigado porque a tua palavra nos mostra que a obra que o Senhor quer efetuar, para fazer com que a tua igreja brilhe, Pai, com que o menorá, o castiçal de ouro, ele volte a resplandecer com poder e força a tua palavra, a luz da tua palavra. É através do azeite dourado do Espírito Santo do Senhor. Nós somos apenas os pavios fumegantes, mas que embebidos pelo Espírito de Deus, nós podemos produzir luz. Mas, Pai, quero te pedir nesse momento que o Senhor nos dê condições para podermos entender que não é por força e por violência, mas é pelo teu Espírito. Mas nos dê coragem para pegarmos o nosso prumo, nossas ferramentas, o que o Senhor nos deu de dons e talentos, e irmos para o canteiro de obras. Nem que seja para colocar uma pedrinha, mas sabendo que no teu tempo, do teu jeito, a última pedra vai ser colocada e a edificação estará completa. E então todos saberão que essa obra foi concluída pela graça de Deus. Queremos viver isso. Então te pedimos, faz isso através de nós, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém.